Domingo 24 de setembro de 2023. O Evangelho de poder, de amor e de moderação, ele está gravado aqui no nosso coração. Efésios 1,13, ele nos selou com o Espírito Santo da promessa. A promessa que eles esperavam lá, cruz, antes da cruz, pós-cruz, chegou para nós aqui. É o amor, é o perdão do Cristo, aquele que ressuscitou e trouxe vida à igreja, que é você e eu. Uma igreja gloriosa, formosa, sem rugas, sem mancha e sem defeito no espírito, onde é que você colheu o fruto bom, que é um amor dentro de um coração. Você conhece um fruto quando é bom, quando a árvore ela é boa, ela dá frutos bons. E você dá bom testemunho, você tem uma conduta, tem uma postura, você anda no caminho do Senhor, onde ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falou antes da cruz, mas depois da cruz, você tem que entender, você tem hoje um novo e vivo caminho, para que você ande e tire o véu do rosto, que é a lei de Moisés, e entre em graça, onde aqui está todo amor e todo perdão, o milagre dentro de um coração. Graças a Deus. E me abraçou e me acolheu com todo o amor que um homem pode ter, enxugou minhas lágrimas e me fez saber que eu jamais estou sozinho. E me abraçou e me acolheu com todo o amor que um homem pode ter, enxugou minhas lágrimas e me fez saber que eu jamais estarei sozinho. Debaixo da graça de Deus, você nunca está sozinho, porque o Espírito Santo ele foi derramado em toda a carne. Quando você vai ler Joel 2,28, ele disse, derramarei o meu Espírito. E os filhos, né, que lá havia antes da cruz, eles teriam sonhos, teriam muitas visões, né? Mas a revelação ela veio do templo destruído para cá. A queda do templo, da cruz até o templo, durou mais ou menos 3, 4 anos, né? Nesse sentido. Então, a graça, ela vem nos mostrar todo esse perfil de um cristão que entendeu a palavra do amor e do perdão, do evangelho esse que Deus revelou ao apóstolo Paulo. Quando Paulo vem pregando a graça, há muita contenda no livro de Atos. Vamos entender aqui um pedacinho, né, do céu no nosso coração. Então, quando nós lemos, né, João 4,23, Jesus já ensinando lá que ele procuraria, né, os verdadeiros adoradores, que o adorariam em espírito e em verdade. Então, nós somos um espírito hoje dentro da congregação. Congregação essa que sou eu e você, só somos a igreja hoje. Ele não habita em santuário feito por mãos humanas, como eu já aqui mencionei. Atos 7,48 e Atos 17,24. Ele não habita lá porque ele está dentro de você. Esse corpo aqui morreu para que você hoje entendesse que ele é um espírito e você não vê, mas você crê. Você viu a mão marcada com cravo? Não viu, mas Tomé viu e acreditou. Você sabe que isso aconteceu, você tem que crer para ter o Evangelho de Deus dentro de você, onde ele entrou aqui te dá esse entendimento. Então, segundo Coríntios 3,17, tem que tirar o véu do rosto, né? Para que você possa entrar pela porta, tirando o véu de Moisés, que é a lei, né? Porque a lei era fraca e pobre, e teve que tirar ela do meio para que a graça viesse e aqui entendêssemos a palavra de Deus hoje. Então, quando eu aqui menciono Mateus capítulo 10, versículo 5, né? É bom sempre mencionar, porque Mateus é um livro histórico, está antes da cruz. E ele escolhe os 12, que ele falou para os 12, vocês vão por aí, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas não derruma o gentio, porque ele já tinha na mente dele o Deus vivo e poderoso, que estava como filho, ele falou, eu tenho muito que vos dizer, mas vocês não vão poder suportar agora. Hoje aqui, nós falamos aquilo que Paulo mencionou lá, como ele falou, capítulo 1 de Coríntios, capítulo 11 de Coríntios, 1 Coríntios 11, 1,
Sejam meus imitadores, como eu fui de Cristo, né? Então hoje nós imitamos o Cristo, aquele que ressuscitou após a morte, para que possamos dar fruto para Deus, que é Romanos capítulo 7, versículo 4. Então, entendendo tudo isso aqui, quando Paulo vem pregando a graça, né? Que Paulo não estava com os 12. Ali, Judas veio a morrer e Matias foi escolhido pela sorte. Então, depois da cruz, na ressurreição e na vida, que Paulo vem e começa a trazer as palavras que hoje confunde todos aqueles que estão debaixo da lei de Moisés. Então, aqui em Atos, capítulo 21, versículo 21, e foram informados a teu respeito, a respeito de Paulo, né? A teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatar de Moisés. Então aqui, os gentios não tinham direito ainda à herança. Por quê? Aqui, os de Moisés, os judeus, tinham que apostatar para poder entender a graça. Entre os gentios, apostatar de Moisés, dizendo-lhe que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Porque debaixo da lei existe o costume. É uma hierarquia. Quando aqui eu falo das placas, né, que é a placa, Assembleia, Batista, Quadrangular, Deus é Amor, todas as congregações que está com a placa ali, não vai te salvar, porque já te salvou. A salvação já aconteceu, 2 de Efésios. Pela graça sois salvos mediante a fé, não vejo vão no dom de Deus. Então aí é a transição da lei para a graça, não por obras, para que ninguém se glorie. Então aí é a transição da lei para a graça. Aí Paulo já vem pregando as igrejas de lá, como aqui eu prego as igrejas daqui. Então quem está aqui nas igrejas, Assembleia, né, Deus e Amor, essas congregações assim, não querem me ouvir. Por quê? Eu aqui apostatei da lei de Moisés. Eu vim para a graça, porque a graça, você está em liberdade em Cristo. Mas nem todos podem viver em liberdade, por quê? Vive debaixo de um jugo de escravidão, onde ali ele não pode sair de uma igreja, por quê? Ele vai se perder de novo. Não, mas aquele que é filho já está em Cristo, já está entrelaçado com ele. Por quê? O filho não se perde. Deus sempre o acha, como me achou. Aos 40 anos de idade, eu passei por uma enfermidade, ele me encontrou e me colocou aqui, sentado no reino do Filho do seu amor, para pregar o evangelho de amor e de moderação. Então aquele Paulo pregava para quê? Para que ele saísse da lei de Moisés e viesse entender a graça. E quando chega aqui, Atos 24, versículo 5, então Paulo vem discorrendo a palavra lá, a eles que lá estavam, né? Na transição da lei para a graça. Aqui já começa o evangelho, né? No final de Atos aqui, o evangelho já começa, porque quem escolheu Jesus, quem escolheu Paulo foi Jesus Cristo ressuscitado. Foi o Espírito de Deus que escolheu o apóstolo Paulo para trazer a graça. Então, 24:5 de Atos diz: porque tendo vós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus, espaço por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita do Nazareno. Ele não andou com o Nazareno, a palavra não diz isso, né? Ele foi escolhido depois, lá em João 16, versículo 7 em diante. Ele escolheria Paulo para trazer o evangelho, como ele falou: eu tenho muitos que vos dizer, fariseus, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, o Espírito da verdade, ele ensinará a todos, como ensinou o apóstolo Paulo, para que hoje nós recebêssemos esse ensino através do Espírito Santo. Paulo não está aqui, mas a palavra está aqui. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não passará a minha palavra. Né? Então tudo aconteceu lá. Mateus 24:34 e Mateus 24:35. O céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Está aqui, para que eu venha pregar, amanhã depois os meus netos, aqueles que virão após os meus netos, e por aí afora acontecer esse discernimento da palavra de Deus. Então, quando Paulo vem discorrendo lá em Atos, né, 17, depois você vai ler em Atos 17, do 19 em diante, Atos, capítulo 17, 19 em diante, Paulo vem ali pregando um Deus vivo para eles, e eles não acreditavam, porque eles começaram a falar, os religiosos, tá? Não é os que estão no shopping, no Maracanã, não, na rua por aí, não, sem uma direção a seguir, né? Vai por todo lado, igual o religioso.
vai para tudo quanto é lugar, procurar uma bênção, procurar um profeta. Mas o profeta aqui é o Cristo, aquele que excitou e está dentro de nós, para nos ensinar essa palavra aqui. Então, lá em Atos 17, versículo 19 em diante, Paulo vem discorrendo a palavra. E eles começam a falar, o que esse tagarela está falando aí? É um Deus, é um novo Jesus? É uma nova doutrina? Não. A sã doutrina é aquilo que Paulo pregava, para que eles entendessem que o Deus que nós servimos hoje aqui é Espírito de verdade. Por isso que ele procura aqueles que o adorem em Espírito de verdade. Quando você coloca uma algo após a oração, você já não está mais na fé em Cristo. Você está em outra fé, a fé dos deuses. Você acredita numa imagem, você acredita num lenço ungido, você tem uma bênção, tu acredita em algo que vai perecer. Só que nós aqui não perecemos. Por quê? Somos um espírito aqui, num corpo de carne, onde aqui entendemos que esse perdão já está gravado no nosso coração. Espero que você entenda nesse domingo que a bênção está dentro de você. Jamais você perde, porque ele te achou, ele te encontrou, ele te colocou aqui sentado no reino do Filho do meu amor. Como ele falou, Lucas 17:20. Não me busque aqui, nem ali, nem lá, porque eu vou estar dentro de vós. Ele desceu do céu, ressuscitou e veio morar aqui, onde você está, no reino do Filho do seu amor. Tenha um domingo maravilhoso, meu Pai. Graças a Deus. Deus é vida, amor e perdão. Ele hoje é o milagre dentro do meu coração. Eu que muito, muito esperei. Ele chegou, Ele é o meu consolador. Ele é o Espírito Santo que me curou. Ele hoje é a cura em você. Você que crê, senta Ele agora dentro de você. Não chores mais, não sofra assim. Ele é o amor, é o perdão em você e em mim. Ele hoje é a cura dentro do teu coração. Quando você ouve o evangelho de poder, Jesus é a cura em você. Não sofras mais, não chores assim. Ele é o amor dentro de você e dentro de mim. Deus é vida, é amor e perdão. Ele hoje mora dentro do nosso coração. Quando você entende o Evangelho, né? Como eu já falei aqui, Joel, capítulo 2, 28, ele derramou o Espírito Santo. Da cruz para cá, nós temos um Espírito em nós, porque nós somos um Espírito aqui no corpo de carne. Eu não posso servir a Deus, né, hoje, debaixo da lei de Moisés, com esse corpo de carne que está morto. Por isso que eu só creio em Deus. Eu não creio em outros deuses. Por quê? Deus aí manda para mim o espírito do erro para que eu venha crer na mentira. Porque o diabo é uma mentira. A carne daquele pastor que ele prega, né? O diabo prega o inferno, prega tranca-rua, ele prega a macumba, ele prega algo que está antes da cruz. A cruz veio tirar tudo isso e deixou você aqui no amor de Jesus. O que ele falou? É melhor que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se eu for, eu lhe enviarei. Do pecado, porque não crê em mim. Eles não acreditavam em Jesus antes da cruz, como não acreditam hoje. Eles querem ver Jesus voltar para levar ele para o céu como boneco, subindo. Não, já estamos aqui. Novo céu, nova terra. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais. Romanos 5:1. E do juízo, o príncipe desse mundo já está julgado. Isaías capítulo 9, versículo 6. Agora, quando ele vier, ensinará um por um, como ele falou lá em Hebreus 8:11. Eu vou ensinar do menor até o maior. Dos seus pecados, jamais me lembrarei. Da sua dignidade, vou usar de misericórdia. Eu vou ensinar um por um. Por isso que ele falou. Eu vou, mas eu volto para vós outros. E vou te ensinar as minhas palavras, como ele falou. João capítulo 14, 28. Esse está antes da cruz. Quando você vai ler de Romanos a Hebreus, é a transição da lei para a graça. Que ele falou, Paulo foi escolhido para o ministério. Romanos capítulo 1, versículo 1. Ele escolheu Paulo para o evangelho. Para que você entenda que hoje, você lendo 3:28 de Romanos, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Se você faz as obras da lei, não vai resolver nada.
e já resolveu pela fé. A fé é a certeza daquilo que você espera. E a convicção já é o que você não vê. Você crê. Hebreus 11:1. E a fé vem por você ouvir. E ouvir Deus falar ao seu coração, que te ama, com todo amor, com todo perdão. Que é Romanos, capítulo 10, 17. Que você tenha um domingo maravilhoso, Pai. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado.